Olá, alunos, olá, tutores, professor Charles, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina de recursos multimídia. Hoje a nossa aula 3 e hoje nosso assunto vai ser sobre arquivos de áudio. Então vamos começar? Bom, hoje os objetivos então da nossa teleaula. Opa! Pegar a canetinha aqui. Então, os objetivos da nossa teleaula são: primeiro, definir conceitos relacionados ao recurso multimídia som. Então, hoje nós vamos trabalhar com som. Segundo, conhecer os tipos de arquivos de áudio. Então, hoje nós vamos saber quais são os arquivos que são arquivos de áudio, né? Quais as extensões, quais as diferenças entre um tipo e outro. Outro objetivo da nossa teleaula é utilizar um software para manipulação de áudio. Então, nós vamos conhecer, né, um software para manipulação de áudio, para edição de arquivo de áudio. E nós vamos executar as operações de manipulação de áudio. Então, nós vamos usar um aplicativo para manipular o áudio, ok? Vamos fazer aqui uma simulação. Mas, afinal de contas, o que é um arquivo de áudio? Arquivo de som ou áudio em computação é um formato de arquivo que permite o armazenamento digital de áudio. Esse arquivo armazena intervalos regulares de amostras de som, que representam a posição em que a membrana da caixa de som deve estar no momento da gravação. Então, o arquivo de áudio, ele é um arquivo num formato que permite o armazenamento digital do som, do áudio, ok? Somente do áudio, tá? Há 3 propriedades desses arquivos que determinam a qualidade do som armazenado e o seu tamanho. São eles a resolução, ou seja, quantos bits são usados para representar cada amostra. A taxa de amostragem, ou seja, quantas amostras são tomadas do som por segundo. E, por último, o codec, que pode proporcionar formas mais ou menos eficientes para armazenar essas informações. Então, essas 3 propriedades, elas determinam a qualidade do som. A resolução, a taxa de amostragem e o codec. O codec, ele codifica e descodifica o arquivo de áudio e também existem codecs para arquivos de vídeo. Ele é um plugin que vai fazer essa codificação e decodificação. Então, muitas vezes, alguns formatos de arquivo, eles precisam utilizar um codec específico. Às vezes, tem situações que não roda, o som não sai o som, não toca, precisa de um codec específico para aquele modelo de som, para aquele formato de arquivo, tá? Tipos de arquivos de áudio. As extensões de arquivo são sufixos que designam seu formato e, principalmente, a função que desempenham no computador. Então, como a gente sempre trabalha, qualquer arquivo que a gente use no computador, ele tem sempre uma extensão de arquivo. Ele vai ter sempre um nome, ponto, a extensão. Essa extensão, ela identifica que tipo de arquivo que é aquele arquivo. Então, se é um documento texto, se é uma planilha e se é um arquivo de som. Cada extensão de arquivo tem funcionamento e características próprias, portanto, demanda um software específico para trabalhar com ela. Há extensões para os mais variados propósitos, como os arquivos de áudio. Então, aqui, só falando da extensão ele identifica o tipo de arquivo. Não só de áudio, não só de vídeo, mas um arquivo texto tem uma extensão docx, um arquivo planilha tem uma extensão xlsx. Para cada tipo de arquivo eu tenho uma extensão. Para o de áudio não é diferente. Hoje, então, nós vamos ver quais são as extensões que os arquivos de áudio utilizam, certo? Professor Charles,
alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, eu gostaria de dar uma reforçada no que a professora Alessandra falou com relação à resolução, taxa de amostragem e codec, tá? Isso é muito importante na qualidade do arquivo final. Então, se a gente vai trabalhar com arquivo de áudio, se nós vamos baixar um arquivo, por exemplo, às vezes nós temos a mesma música, o mesmo som em arquivos distintos, e você olha e ele tem uma qualidade diferente de bits e a taxa de amostragem dele é um pouco maior, a gente vai ver que o arquivo ele tem um dimensionamento maior. Esse arquivo é maior do que o outro. Mas por quê? Porque tem mais qualidade ali, então a gente tem sempre que atrelar uma coisa a outra. Normalmente, a partir do momento que o arquivo tem uma qualidade mais refinada, uma qualidade mais apurada, ele vai ter uma dimensão maior do que o outro. Ok? Então a gente precisa ficar atento a isso daí para que nós possamos utilizar arquivos de boa qualidade, gerarmos esses arquivos com boa qualidade. E com relação aos codecs, como a professora Alessandra já comentou, são vários plugins que a gente pode se utilizar para que naquele equipamento, naquele dispositivo, funcione da maneira adequada. Então, vocês não precisam se assustar caso o arquivo que vocês estão transportando, ou aquele arquivo que vocês criaram, porventura não esteja rodando naquela máquina, naquele equipamento. Opa, peraí, deixa eu verificar se não existe um codec que possa me ajudar. E normalmente você vai ver que é um codec que está faltando, ou que está corrompido, e você precisa agregar esse arquivo para poder funcionar adequadamente. É isso, professor. Tá certo. Então, voltando a falar sobre os tipos de arquivos de áudio, vamos lá agora. Então, ainda falando dos arquivos de áudio, existem vários tipos de extensão de arquivo de áudio. E algumas vezes, quando estamos trabalhando com gravação, batemos de frente com uma dúvida. Em qual formato vou salvar meu arquivo? Então, muitas vezes a gente pergunta qual o formato que a gente vai salvar aquele arquivo, não é verdade? A gente vai ver agora vários formatos e para cada necessidade existe um formato. Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos visualizar agora os tipos, as vantagens e as desvantagens. No final, vocês vão escolher a aplicação para depois escolher o tipo de arquivo de áudio, ok? Então, vamos lá. O tipo de áudio, o primeiro tipo de arquivo aqui, o MP3. O MP3 é a abreviação do MPEG Layer 3. É um formato de compressão de áudio que pode reduzir o arquivo em até 90% do tamanho natural de uma música, com uma leve perda de qualidade de áudio, por isso muito popular. Ok? Então o MP3 ele é um formato de arquivo muito popular porque ele reduz em 90% o tamanho natural da música. Qual é a vantagem dele? A vantagem é que ele tem um tamanho de arquivo bem pequeno. Qual a desvantagem? É que sempre acontece uma perda de qualidade, às vezes imperceptível. Então, o MP3 ele é um formato muito popular, porque ele reduz o tamanho do arquivo em até 90%. Então, você tem lá uma música original num determinado formato, num formato puro, né, ela original. E aí você quer usar, por exemplo, no celular, ou num dispositivo móvel, ou num iPod, algum tocador de MP3, se você for colocar essa música no formato normal, ela ocupa muito espaço. Então, num lugar que você poderia ter 10 músicas, você vai ter 2, 3. Então, o MP3 ele reduz bastante esse tamanho da música. Então, ele é muito utilizado justamente nesses casos de portabilidade, tá? Quando eu vou utilizar num dispositivo móvel, num dispositivo portátil. Outro tipo, nós temos aqui o WMA. WMA é um formato de áudio padrão Microsoft, similar ao MP3, porém gera um arquivo com tamanho maior e também é um formato que possui perda de qualidade. Então, o WMA ele é similar ao MP3, só que gera um formato um pouco maior. Qual é a vantagem? O tamanho do arquivo ainda é pequeno e a desvantagem, a perda de qualidade. Arquivos nesse formato podem vir com proteção de pirataria. Então, o WMA
é um arquivo similar ao MP3, só que ele também reduz o tamanho do arquivo, só que ele reduz pouco, menos que o MP3, fica um arquivo um pouco maior. A grande desvantagem dele, não sei se desvantagem, né, ou em alguns casos vantagem, é que ele tem a proteção contra a pirataria. Então, quando você compra um CD hoje em dia, as músicas, na maioria das vezes, ela vem nesse formato WMA. Por quê? Porque ele vem com a proteção contra a pirataria. Então, eu não posso copiar e colar de uma forma como eu faço com o MP3. Para copiar e colar um MP3, eu uso lá um Ctrl+C, Ctrl+V e copio o arquivo, né? O WMA, se ele tiver essa proteção contra a pirataria, eu não consigo copiar um arquivo de um, sei lá, de um CD para um outro, ou de um pendrive, não dá. Usando Ctrl+C, Ctrl+V não dá. Eu preciso usar um aplicativo específico, tá? Outro formato é o formato WAV. É um formato padrão de armazenamento de áudio em computadores. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e pela IBM. Na maioria das vezes, este tipo de arquivo contém áudio sem compressão e com qualidade máxima. Então, essa é a grande característica do WAV, é isso. Por isso é utilizado em aplicações profissionais, podendo ser facilmente editado em softwares de edição de áudio. Vantagem, é um arquivo com alta qualidade, com a qualidade máxima, e a desvantagem é que ele produz um tamanho de arquivo muito grande. Então, o WAV, que é o WAV, né? Ele produz um arquivo puro, um arquivo que tem uma qualidade máxima de áudio. É o arquivo que a gente chama de puro. Só que ele é sem compressão, então fica um arquivo gigante. Só que para você trabalhar com a edição desse áudio, é melhor nesse formato. Por quê? Porque ele é mais puro, né? Uma qualidade melhor. É um formato maior, só que tem uma qualidade de som bem melhor que um MP3. O MP3, já depois que você editou, aí você gera um formato MP3 para publicar. Para publicar ou para instalar num celular, num tocador de MP3, algo assim. Ou anexar numa apresentação, aí é melhor um arquivo menor. Mas o WAV é para você editar. É o puro, é o arquivo puro, tá? Outros tipos de arquivo. Nós temos aqui o AAC. Foi criado pelo mesmo grupo MPEG para superar os problemas presentes no MP3. Menos conhecido, o formato pode ser reproduzido em aparelhos Apple, um iPod, um iPhone e um Mac, além de players de mídia para computador, como o iTunes e o QuickTimes. Vantagem: ele é superior ao MP3 em qualidade de som. A desvantagem: ele exige maior poder computacional para sua edição e se seu usuário não tiver o plugin instalado em seu computador, não consegue reproduzir o áudio. Então, o AAC, ele é um formato de arquivo criado para ser tocado mais em aparelhos da Apple, tá? Ele é bem parecido, né, com o MP3. Ele veio para substituir o MP3 porque acabar com alguns problemas, né, superar os problemas presentes no MP3. Ele tem uma qualidade superior de som, superior ao MP3, só que ele exige um poder muito maior, um poder computacional maior. Quer dizer, eu preciso de um computador bem mais potente de processamento e de memória para poder editar um arquivo nesse formato AAC. Outra coisa, como ele é um arquivo pouco utilizado, ele não é fácil de chegar em qualquer computador e tocar. Muitas vezes eu preciso ter um codec específico para aquele formato AAC, certo? Então não é muito popular. Ele é mais para quem tem aparelhos da Apple. Sim, mas aí em que situações nós vamos utilizar um arquivo de áudio? Antes da gente falar dessas situações, vamos só dar uma revisadinha rápida aqui, só para a gente lembrar os formatos. O MP3 é o que comprime maior o áudio e ele é o mais popular. O WMA é o padrão Microsoft, também produz arquivo pequeno, com pouca perda de qualidade, só que
ele pode vir com proteção contra a pirataria. Então, se eu quiser desenvolver um áudio com proteção contra a pirataria, ele tem que ser no formato WMA. O Wave é um padrão de armazenamento nos computadores criados pela Microsoft e pela IBM, sem compressão e com alta qualidade de áudio, tá? Esse daqui é utilizado para edição de áudio profissional. E por último, o AAC, que foi criado pelo grupo MPEG para superar os problemas do MP3, e ele é mais utilizado em aparelhos da Apple, ok? Então, só para a gente dar uma fechadinha nesses tipos de arquivo. Professor Charles, o senhor quer falar alguma coisa a respeito dos tipos de arquivo de áudio? Quero sim, professora Alessandra. Pessoal, só para a gente complementar ainda mais o que a professora Alessandra acabou de dizer, nós percebemos agora o que nós temos de diferente. Nós temos vários formatos de arquivos, tá? Então eu gostaria só que vocês prestassem atenção e ficassem antenados para entender a seguinte colocação. Dependendo do que a gente vai fazer, dependendo do tipo de arquivo que eu vou gerar, dependendo do tipo de mídia que vai ser armazenado aquele arquivo, onde que eu vou guardar, onde vai ser executado, a gente opta por um ou por outro formato, tá? Então por isso, poxa, para que esse monte de formato MP3, o Wave, AAC, a tecnologia está aí, então a cada formato existem as melhorias, vem para suprir uma carência que existia na versão X, ou no formato Y. Então, é só para vocês entenderem e ficar claro que essa diversidade de formatos é pela a diversidade de dispositivos que nós temos, de aplicações. Então, para cada um, existe um mais indicado ou alguns mais indicados, ok? Tá ótimo, professor, isso mesmo. A gente ia falar sobre isso agora, né, que para cada aplicação eu vou utilizar um formato diferente, tá? Vai ser gerado um formato diferente. Bom, mas afinal de contas, em que situações nós vamos utilizar um arquivo de áudio? Então eu coloquei aqui umas 3 situações, vamos lá. Quando eu quiser chamar a atenção de algum objeto em particular na aplicação. Segundo, em aplicações que serão utilizadas por portadores de necessidades especiais. E terceiro, em aplicações onde o usuário não pode olhar para o dispositivo, que é o caso que eu coloquei entre aspas, entre parênteses, GPS. Não sei se vocês já viram, mas o GPS, ele possui um recurso de áudio que ele vai orientando a pessoa no caminho. Não dá para o motorista ficar olhando o mapinha, tem que virar à direita, tem que virar à esquerda. Não, o próprio GPS vai falar, 150 metros, vire à direita. A 200 metros, vire à esquerda. A 100 metros tem um semáforo. Então, o próprio GPS ele tem um recurso de áudio que vai narrando o caminho. Então, é uma aplicação, é um tipo de aplicação que eu vou utilizar um arquivo de áudio. Outra situação aqui, olha, quando eu quiser chamar atenção em algum objeto em particular na aplicação. Então, eu tenho uma aplicação para N fins, né? E eu quero colocar um som, assim, uma música para animar. Às vezes eu estou fazendo um site, por exemplo, um site com uma propaganda de um bar. Eu posso colocar um arquivo de áudio de fundo, né? Uma música bem animada, que é para a galera já se sentir animada de ir para aquele bar, ir para aquela balada. Ou então eu quero fazer propaganda de uma festa. Então eu coloco uma música de fundo, que é para o pessoal já se sentir no clima da festa. É uma situação em particular. E algumas aplicações para portadores de necessidades especiais, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar. Eu posso ter uma aplicação que vai falando passo a passo, né? Vai lendo o conteúdo, tudo isso são recursos de áudio. Então, é a fala, é a música de fundo, qualquer som é um arquivo de áudio, certo? Professor Charles, quer complementar alguma situação aqui em particular? O senhor lembrou alguma situação que eu não me lembrei? Professora, não lembrei de nenhuma novidade. Você já falou tudo, né? Mas eu acho que é interessante mesmo, e você foi comentando, e eu fui me recordando que, numa época, eu desenvolvi um site para uma academia de
de dança e enfim, e foi justamente uma das coisas que mais chamava a atenção naquele site, à época, né, que faz bastante tempo, era o quê? Uma música de fundo agitada, porque a proprietária queria que quando a pessoa acessasse aquele site, tivesse aquela vontade de dançar e começar a malhação. Então é o que você falou realmente na prática, né? Chama a atenção, o pessoal gostava, entrava, era uma música, um batidão lá que ela havia pedido, né? E ficou bacana. E aí qual é a preocupação? Não posso colocar qualquer tipo de formato de música de fundo, porque o site vai ficar pesado, o cara não vai querer esperar 5 minutos para que carregue a página. Então aí é onde entra, né, essas particularidades de cada formato, de cada arquivo, de cada componente daquele site. Então é só para complementar isso. É isso mesmo. É por isso que nós temos esses tipos de arquivos, né? Então, conforme a aplicação que você vai fazer, você vai usar um tipo de arquivo que não deixa aquela aplicação pesada. Se você vai, por exemplo, eu vou publicar um site no YouTube, um vídeo no YouTube, eu vou usar um recurso de áudio que, conforme se a minha aplicação for de 2 minutos, eu tenho que usar um som que seja compatível com aquele tempo, né? Então, eu vou usar um determinado tipo. Agora, se eu tenho lá um videozinho que demora 30 minutos, 30 minutos o arquivo de áudio tem que ser bem pequeno, bem reduzido, senão vai demorar mais ainda. A aplicação já é grande, então já gera, a imagem já é pesada. Então, eu tenho que maneirar aí no som. Então, eu tenho que ter um tipo de arquivo que seja mais leve, tá? Que seja menor o tamanho. E esse exemplo que o professor Charles falou, um site de academia de dança, olha aí, ó, uma aplicação excelente, onde eu vou colocar uma música de fundo para a hora que a pessoa abrir aquele site, ela já se animar e fazer o curso de dança, né? Outro exemplo seriam sites de cantores, onde o cantor pode colocar a música dele, a música mais popular, né? Ou então um trechinho de cada música. Tem alguns sites que vendem música, né? Vendem MP3, que você clica lá para tocar um pedacinho da música. Então, tudo isso são recursos de áudio, tá? Não só a música, mas também a fala, né? Uma vez eu dei aula para uma turma, tinha um aluno que ele era cego, deficiente visual. E ele tinha um aplicativo instalado no computador que ele usava, que lia tudo, porque ele não conseguia ler, né? Então, ele colocava um fone de ouvido, colocava a aplicação lá e tudo que ele executava no computador, o próprio computador lia e ia informando para ele. Então, isso daí é uma aplicação com recurso de áudio. Ele vai lendo e a pessoa vai ouvindo. Então, é um outro tipo de aplicação que vai compor, né, um arquivo de áudio. Bom, mas aí, afinal de contas, hoje nós vamos usar um aplicativo, eu vou mostrar para vocês um software para edição de áudio. Esse aplicativo, o nome dele é Audacity. Audacity é um software livre de edição digital de áudio, muito popular entre os usuários pela sua grande disponibilidade em múltiplas plataformas. Então, o Audacity, ele é um software livre, isso significa que ele é gratuito, e ele é utilizado para edição digital de áudio. E ele é bastante popular porque ele é disponível em diversas plataformas. Então, quem tem o Windows dá para utilizar o Audacity, quem usa o Linux também dá para utilizar o Audacity. Qualquer desses 2 sistemas operacionais eu tenho ele para baixar. Quem usa Mac dá para utilizar o Audacity. Mas, afinal de contas, onde é que eu vou conseguir esse software? Aqui nós temos, eu estou passando para vocês, olha, o site oficial dele é esse aqui, é um site em inglês, mas tem lá uma abinha download, e nessa opção de download, vocês vão encontrar várias opções para baixar, para Windows, para Linux, para Mac, então as versões tem lá. Além disso, do site oficial, que é onde vocês vão baixar o aplicativo, tem alguns sites brasileiros onde vocês podem encontrar manuais, tutoriais. Eu estou indicando 2. Esse daqui é o Wiki Ubuntu. Ele serve. Aqui nós temos um manualzinho, passo a passo. E esse outro site aqui, ele também tem um passo a passo com os principais recursos. Além desses sites que eu estou passando para vocês, vai ser disponibilizado no AVA um tutorial sobre o Audacity. Então, é um vídeo tutorial que vocês podem
podem entrar lá para ver como é que funciona os menus, as partes do programa, certo? E hoje nós vamos executar aqui uma aplicação de edição de áudio. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o Audacity. Então o Audacity é esse íconezinho aqui que parece um fone, né? E aí ele vai abrir esse programinha aqui, essa tela. No tutorial eu já expliquei o que são esses botões, o que são esses detalhezinhos todos aqui, tem lá no tutorial. Hoje eu não vou falar sobre isso. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar aqui uma música, um arquivo de áudio e vamos recortar, vamos modificar esse arquivo de áudio, tá? Então, primeira coisa, aqui é a nossa área de trabalho. Eu vou pedir aqui, para eu abrir um arquivo, eu vou pedir aqui arquivo e eu vou importar um arquivo de áudio. Nesse caso, eu ainda não tenho nada, nenhuma aplicação feita no Audacity. Então, eu vou importar um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, ele pode ser já em MP3, pode ser Wave. Nós vamos usar aqui, eu vou usar esses sonzinhos aqui, essa musiquinha. Vou pegar essa segunda aqui. Não, vou pegar essa primeira aqui, que é mais animadinha. Então, vou abrir. Ó, esse som é em formato MP3. E aqui, quando eu abro o arquivo, quando eu importo o arquivo, ele já traz aqui as ondas, né? Ele já traz aqui a música aberta. Quando eu clico aqui no botão play, reproduzir, ele já começa a tocar a música. Estão ouvindo aí? Então, olha só, tá tocando essa música aí, uma música animada, né? E a hora que eu quiser parar, eu posso parar aqui. Posso navegar para frente ou para trás. E se eu quiser gravar, além da música, eu quiser gravar usando um microfone. Vamos supor que eu quero uma música de fundo e um microfone. Eu posso gravar aqui a minha voz, tá? Mas nós vamos primeiro trabalhar essa música aqui. Então, coloco aqui para ser executada. Aí, quando chegar num determinado ponto, por exemplo, aqui, eu quero que pare. Então, desse ponto em diante, eu vou cortar a música. Aqui, gente, usando essa ferramenta Zoom, eu posso dar um aumento aqui no Zoom e assim eu consigo visualizar melhor essas ondas. E assim eu posso cortar melhor. Então, eu vou clicar aqui num lugar do 5 até aqui, assim. Seleciono. Sempre para selecionar, eu vou usar essa área aqui, onde aparecem as ondas. E vou selecionar arrastando o mouse até a posição que eu quero. Esse pedaço aqui, esse trecho da música, eu quero recortar. Eu posso deletar usando o delete no teclado, ou eu posso usar aqui, ó, essa ferramenta de cortar. E aí eu corto um pedaço da música. Quero ver como é que ficou aqui esse vão que eu cortei. Então, eu clico aqui um pouquinho antes e ponho para executar, ó. Quero cortar aqui também. Vou cortar mais um pedação aqui, ó. Então, seleciono, vou cortar. Vou cortar até ficar uma vinhetinha pequena, tá? Quero saber como é que ficou essa emenda bem aqui. Então, clico antes e boto para executar. Pronto, vou cortar aqui mais um pedaço. E vamos lá ver. Cortar aqui mais essa parte aqui que repete bastante, tá? Esse som que eu estou usando é uma música de amostra do Windows. Então, qualquer computador, ela vai aparecer aí na pasta de música, tá? Mas lembrando que se vocês forem utilizar um áudio para fazer esses exercícios aqui, para fazer o exercício, tudo bem, vocês podem fazer com qualquer música, tá? Só que se for para publicação, para usar numa aplicação, tem que lembrar dos direitos autorais. Não pode esquecer, certo? Então, vamos lá. Vamos recortar mais um pedaço aqui da música.
Ó, esse pedaço aqui também ele repete bastante, vou cortar bem aqui. Tá vendo como é fácil? Se vocês quiserem cortar um detalhezinho que não dá para visualizar aqui, não tem problema, é só dar um zoom maior, olha. Quando eu dou um zoom maior, eu consigo ver mais detalhadamente, num formato bem maior, o que que dá para cortar, fica mais fácil. Olha só, vou cortar aqui. Que dá para cortar, que dá para emendar. Vamos supor que esse pedaço eu quero recortar aqui e quero colocar aqui numa faixa nova. Então aqui eu vou adicionar uma nova faixa, uma faixa estéreo, né, para sair dos dois canais. Então eu vou vir bem aqui e vou colar aquele pedaço que eu cortei. Se eu quiser tocar só essa faixa aqui embaixo, essa segunda faixa de áudio, eu posso fazer de duas formas. Primeiro, silenciar a primeira faixa, essa primeira música aqui, clicando no botão silenciar. Quando eu silencio uma e mando dar um play, um reproduzir, ele toca só a outra que não está silenciada. Se eu vier aqui, desligo o silencioso, colocar aqui solo, ele vai tocar só aquela onde o botão solo foi pressionado, tá? Ah, vocês viram aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar aqui de novo. Diminuir o zoom, que aí eu consigo visualizar onde é que tá, né? O zoom estava tão grande que... Olha só, quando eu termino essa da segunda faixa aqui, vou colocar ela solo, quando ela termina de tocar, olha só. Ele passa para a faixa de cima. Só que como tá na opção solo, essa faixa de cima, tá vendo que ela tá tocando, mas tá muda, né? Então eu preciso desligar aqui o solo. Então a parte de cima volta a tocar, tá? E se eu não colocar, se eu não definir nenhuma prioridade, não silenciar uma e deixar solo em outra, olha o que que vai acontecer nesse trecho aqui onde tem as duas. Vai tocar as duas. Olha a bagunça que vai virar, olha aí, ó. Bagunça ou não, né? Porque às vezes dá certo, você pode melhorar a música, mudar, fazer umas alterações só duplicando as faixas. Fica legal de acordo com o seu objetivo, né? Então vamos ver aqui de novo. Eu vou reduzir um pouco mais aqui. Essa parte aqui. Para recortar, eu também posso dar um Ctrl X. Os comandos Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, são esses botõezinhos aqui em cima, olha, eles funcionam normalmente, tá? E aí eu vou colocar para tocar, só que onde que eu vou colocar essa faixa aqui? Tirar ela daqui, vou colocar ela bem aqui, ó. E nesse pedacinho aqui em cima, eu vou silenciar. Então, o silencioso é aqui, ó, silenciar áudio. Então, na faixa 1, esse áudio vai estar silenciado para que a faixa 2 possa aparecer. É um recurso que vocês podem utilizar aí de acordo com a edição do vídeo de vocês, né? Para cada necessidade, vocês vão fazer uma coisa. Então, vamos lá ver como é que ficou nossa música. Ainda tá muito grande. Deixa eu cortar aqui uma fationa dela, só para ficar mais curtinha.
cortar aqui também, ó. Olha lá, a parte silenciada não acompanhou de baixo, né? Que eu esqueci de tirar aqui. Então, vou colocar ela bem aqui. Olha só, vamos lá. Então, vamos lá aqui, vamos só ver. Olha só, então era uma música grande, nós fomos cortando, fizemos umas alterações aqui, ela ficou pequenininha. Além desses recursos de copiar, cortar, mover, né, de um lugar para o outro, eu posso misturar uma música. Olha, essa música aqui da faixa 2 poderia ser uma música completamente diferente. Quer ver? Eu posso adicionar aqui eu posso importar um outro arquivo, ó, outro arquivo de áudio, vou importar outra música agora, ó. O que ele faz? Olha só, ele cria uma terceira faixa com a música que eu importei. Aí, se eu mandar tocar... Então, olha, tá tocando a música da primeira faixa e paralelo à música da segunda faixa. Ah, eu posso silenciar aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Aqui na primeira faixa... Na hora que estiver acabando a música da primeira faixa, ele vai começar a tocar essa da terceira faixa. Certo? A nossa emenda aqui, a nossa edição, não está falando nada com nada, né? Tá tudo bagunçado. Mas é só para vocês verem esses recursos. Eu vou fechar aqui essa faixa para não ficar tão bagunçado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os efeitos. Então, tem alguns efeitos que dá para a gente colocar. Por exemplo, eu posso... alterar a velocidade do meu som. Então, eu quero aumentar aqui, vou aumentar um pouco. Vamos ver como é que vai ficar. Viram como ficou mais rápido? Só uma observação, para aplicar um efeito, eu tenho que estar com a música parada, tá? Eu tenho que parar a música, ela não pode estar em reprodução. Se ela estiver em reprodução, olha só, o efeito fica desabilitado. Então, eu preciso, primeiro eu paro, depois eu venho aqui e mudo. Vou colocar mais rápido ainda, que é para ficar bem diferente. Posso dar um preview aqui, ó. Não, ok. Olha só, vai ficar mais rápido ainda. Olha como muda o som, né? Mudou completamente o som. Então, às vezes, ele gera um efeito interessante. Outro efeito que tem aqui também, que eu achei legal, esse eco. Eco é um efeito legal. Vou colocar aqui um atraso de 2 segundos, só pra gente ver. Olha só. Viram? Então, são os efeitos que a gente tem aqui para modificar o som. E dá para fazer muitas coisas, olha, dá para inverter a ordem, olha só, o som vai ficando mais diferente ainda, olha só.
Então dá para fazer muita coisa, bastante efeito interessante. Ó, inverter o início do fim. Então ela começa do fim. Já pensou uma música que tem letra, né? Vai ficar super engraçado. Então são alguns efeitos que dá pra gente utilizar aqui, tá? E aí nós temos aqui então, terminamos, né, de fazer aqui o som. Eu posso... Só vamos ver mais alguma ferramentinha aqui, deixa eu ver se... vincular as faixas. Terminei de alterar a minha faixa aqui. Eu quero mudar essa faixa, vou colocar ela bem pra cá. Eu quero... Terminei, né, de alterar, não preciso mais de duas faixas, eu posso vir aqui, ó, vincular as faixas. Tá? Ele vai passar pra cá depois. Selecionei aqui. Então, vamos ver como é que ficou. Uma faixa está ligada à outra, tá? Posso trabalhar só com uma faixa também. Dou um Ctrl X aqui, recortar e colo aqui no finalzinho. Aí eu desvinculo aqui para... E posso fechar essa faixa aqui, trabalhar com uma só, tá? Aqui na faixa nós temos aqui o botão menos e mais para você balancear aqui, né? Mais grave, menos grave. E aqui para balancear o esquerdo e o direito. Como esse som é um som estéreo, então ele tem aqui dois canais, né? O lado direito e o lado esquerdo. E aqui eu posso colocar mais para o direito, mais para o esquerdo ou no centro. Vou deixar no centro, né? Que normalmente é o que a gente utiliza mesmo. Aqui tem vários efeitos interessantes. Depois seria legal vocês abrirem o programa, instalarem aí e ficar mexendo nesses efeitos. Porque tem bastante coisa legal aqui, ó. Deixa eu ver. Tem aqui equalização. Então tem muita coisa bacana aqui. Alterar o tom, alterar o tempo da música também. Alterar os graves e agudos. Tem bastante efeito aqui que é legal vocês aplicarem, né? Terminei de alterar minha música, agora eu vou salvar o meu projeto. Salvar como? Então, aqui, ó, salvar o projeto é utilizado para salvar um arquivo de projeto do Audacity e não um arquivo de áudio. Salvar o projeto é quando eu quero salvar o projeto no formato Audacity para depois voltar a usá-lo. Eu vou salvar aqui só para depois a gente usar o abrir, né? Então, eu vou colocar aqui... Projeto áudio. Vai ser o nome do meu projeto. Tá vendo que aqui, ó, ele gera uma extensão chamada AUP. Porque esse daqui ainda não é o nosso arquivo de áudio finalizado. Ele é só o projeto Audacity. Isso quando, eu já não posso mais trabalhar nesse arquivo agora, mas eu ainda não finalizei ele. Então, eu vou salvar o projeto para continuar depois. Aí, eu posso fechar essa aplicação. Continuo no Audacity, mas fechei o projeto. Agora eu vou continuar trabalhando nesse projeto. Então, eu venho aqui, arquivo, abrir. Porque agora sim eu quero trabalhar eu vou abrir um arquivo no formato Audacity. Então, projeto de áudio, foi esse que eu acabei de gravar. Venho aqui no abrir. Tá aqui o meu projeto, já fiz as alterações que eu queria. Tá bem bagunçado, né? Aí agora eu quero salvar, já terminei. E eu vou exportar o áudio. E aí eu vou exportar para o formato que eu quero. Olha aqui, formato Wave, da Microsoft. Aí eu quero o formato, vamos ver aqui, o MP3, olha só, arquivo MP3. Então eu quero nesse formato aqui. E vou dar um clique no botão salvar. Aqui eu vou indicar o codec. Né? Então, aqui ele deve estar na mesma pasta. Vamos ver aqui. Ih, não foi possível. Vamos ver onde é que ele está aqui. Dá um procurar. Tá aqui.
Ele não está achando a DLL para converter nesse formato MP3. Então vamos salvar aqui no formato Wave. Vamos ver se ele vai deixar. Então aqui, ok. Deixou, salvou. Agora, se eu quiser abrir ele num projeto áudio, aqui, ó. Ele já está aqui no formato Wave. Vou abrir com o Media Player. Olha lá. Gerou um arquivo Wave que eu posso abrir em qualquer player que ele vai aceitar. Ok? Deixa eu finalizar aqui a minha aplicação. Vou sair do Audacity. Bom, pessoal, então hoje a gente, né, viu o que é um arquivo de áudio, quais são os formatos, os principais formatos existentes. Nós vimos um pouquinho sobre o Audacity. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, tem aqueles sites que eu indiquei aqui na teleaula. Vocês podem entrar lá nos tutoriais, podem pesquisar outros tutoriais e entrem no site oficial para baixar o Audacity e instalar no computador de vocês. A outra coisa, mesmo no Audacity, no site oficial dele, como ele é americano, então ele vai estar em inglês o site, mas o Audacity você pode instalar em português. Vocês viram que os comandos ali estão todos em português, certo? E aí hoje nós finalizamos a nossa aula sobre arquivos de áudio. Daqui a pouco a gente volta com a atividade em sala, tá bom? Até daqui a pouco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma correção de atividades. Eu, professor Lilo, e com a honra de estar com a professora Naira aqui com a gente, né? Bem, professor. Tudo ótimo. Hoje nós vamos corrigir as atividades da aula de áudios, né? Uma coisa bem importante, faz o diferencial, um dos recursos multimídias muito utilizados. A gente já falou de imagens na última aula, hoje a gente vai falar de áudio. Tem outros, como animação, 3D, tem realidade virtual, realidade aumentada, tem muitas coisas, né? A gente vai limitar o nosso conteúdo a imagens e áudios, né? Mas, lógico, você pode ir na internet, internet é o grande banco de dados de informação, de conteúdo que nós temos, e você procurar mais, inclusive conteúdo do próprio IFRO, nós temos lá coisas relacionadas à animação, coisas relacionadas a 3D e assim por diante. E eu estou pedindo aí, vocês do Polo, podem mandar suas respostas, podem mandar suas perguntas sobre a aula, a gente está aqui para responder e fazer essa interação, né? O importante é essa interação gostosa no início do dia aí, para a gente tentar agregar o maior conjunto aí de informações e conhecimento para todos nós. Vamos lá. Primeira questão, né? Por que utilizar recursos de áudio em uma aplicação? Nossa, por que utilizar recursos de áudio? Bem interessante isso aí. É importante ou não? É um dos recursos multimídia. É importante utilizar esse recurso de áudio? Que tipo de aplicação poderia utilizar esse recurso de áudio? Vamos ver se nós temos alguma resposta, professora? Já temos alguma resposta isso aí? Temos aqui a resposta do aluno Everton, de Espigão do Oeste, e ele diz o seguinte: para chamar a atenção das pessoas que vão acessar o website e incentivá-la a praticar ou comprar algo. Boa, boa. Bem interessante. A palavra-chave aí que eu gostei foi chamar a atenção, né? Eu estou sem o meu celular, smartphone aqui, mas não sei se vocês percebem aquelas notificações. A notificação sem o áudio, você fica... Será que recebi alguma coisa? Será que recebi uma mensagem? O áudio realmente chama uma atenção a mais, né? Cuidado, né, na sua aplicação. Tem hora que esse áudio pode ser um pouquinho chato, né? Então, uma hora que você está com a sua aplicação, toda hora pipi, 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 toda hora chamando,
né, o áudiozinho, pô, isso aqui está meio chato. Existe a possibilidade de ir lá e desativar o áudio. Eu não quero só a notificação, mas eu não quero gostaria que ficasse um silencioso. Quando você vai colocar uma aplicação, isso é uma dica, tá? Você vai criar uma aplicação que tenha áudio, você tem que ter obrigatoriamente uma opção de desligar esse áudio também, né? Alguns sites, aqui mesmo em Portugal, tem alguns sites, quando você entra no site, existe uma rádio online, né? Ele deixa fazendo streaming. O que é streaming? É você transferir em tempo real alguma informação. A palavra, bem legal, gente, a palavra streaming, né? Do inglês, bem parafraseando, é streaming, né? O streaming é você transferir alguma coisa em tempo real. Então, aquele áudio está sendo transferido em tempo real e já está tocando no site. Às vezes é legal, você está navegando com um site com uma musiquinha de fundo, com uma rádio de fundo e assim por diante. Perfeito. Mas tem gente que não gosta, né? Então, assim como você transfere, você pode deixar isso como padrão, mas aí daqui a pouco você fala desliga. Você pode desligar clicando aqui, você coloca em mute, né? Você coloca em mudo. Isso é importante na sua aplicação. Quer dizer, áudio chama atenção, perfeito. Palavra perfeita aí que o nosso colega falou aí do Polo, né? É um recurso multimídia mais lógico, senão não estaria aqui. Agrega conteúdo, agrega poder ao que você quer, a informação que você quer passar, sim, também. Mas às vezes pode ser um pouquinho inconveniente e por causa dessas vezes você tem que ter a opção de desligar. Até gente, quando eu gosto, por exemplo, de jogar, não sei porquê, né? Quem que não gosta de jogar, professora? Verdade. E eu tenho um dos joguinhos que eu tenho, é aquele Força, né? E lá você tem a opção do som do carro e você tem a opção de ficar tocando uma musiquinha atrás. Eu, como gosto de sentir, isso é um aplicativo, é um game. Como eu preciso de saber como é que tá, como é que tá a marcha, se está puxando muito o motor, preciso do som do carro de feedback, eu sou obrigado a desligar a música. Então eu não quero música para me distrair, né? Mas o som do carro é importantíssimo. Olha, se eu não conseguiria dirigir o meu carro sem ouvir o som. Olha como é importante essa questão do recurso multimídia nesse jogo. Eu não preciso ficar olhando a telinha quantos RPMs estão lá embaixo, tá? 10, 20, 30, chegando lá no 70 no vermelhinho, não preciso. Pelo barulho do motor já sei qual é a hora de trocar a marcha. Pô, deve ser legal pra caramba jogar isso aí, né, professora? Só no gamezinho. Game é sempre bom. Muito bom. E pelo áudio eu consegui, quer dizer, é uma informação que me passa, olha, Lilo, tá na hora de passar a marcha, senão o carro não vai mais rápido, né? Opa, o carro a marcha não tá puxando, tá bem baixinho. Opa, tem que diminuir a marcha, então é uma informação a mais, tá? Mais alguma resposta aí, professora? Tem os alunos Bruno e Júlio, de Buritis, eles falaram, além dessa parte da compreensão melhor e tal, eles colocaram uma coisa bem interessante, que somente com mensagem, se fosse só mensagem sem o áudio, a gente não conseguiria entender exatamente, interpretar aquela mensagem, não expressaria o que realmente a mensagem teria que passar ali sem o áudio. Né? Realmente, que nem o WhatsApp, né? Às vezes você manda uma mensagem para alguém, você manda um bom dia, você está empolgado no bom dia, mas a pessoa vai ler bom dia. Né? Então, se você fala, se tem o áudio, você manda aquele bom dia bem, né, bom feliz, dia! Gritando, aí a pessoa vai entender que você está realmente feliz, né? E realmente o áudio te ajuda a compreender melhor, a se expressar melhor. Essa questão do áudio, né, é só você também fazer uma analogia, imagina um filme sem trilha sonora, né? Então não seria um outro filme, né? Tem até vários coisas na internet, tem tudo, né? Eu adoro a internet. Internet tem tudo. Você tem como é que seria um filme sem a trilha sonora? O quão importante a trilha sonora é para o filme, né? Então, como utilizar áudio realmente para chamar atenção? Foi falado aqui para agregar informação, para complementar a informação. Tem várias maneiras de você utilizar áudio em uma aplicação, sempre com a dica, a opção de você desativar esse áudio, né? Então, é uma ideia bem interessante. Uma coisa que eu não descobri há pouco, né? Quando você vai ligar para alguma empresa,
você tem um telefone normal e tem um telefone para surdos e mudos. Então, eu achei interessante, como um telefone. Mas eles utilizam o áudio para mandar, acho que ele deve ter algum tipo de pausadas sonoras, isso é até interessante vocês pesquisarem aí, que ele não é que ele manda o áudio para a pessoa, para o surdo ouvir, ele manda, acho que algumas, né, frequências que você sente aqui, ele acaba sentindo de alguma maneira e ele consegue passar. Interessante isso aí, eu já vi isso aí, eu não sabia que existia. Vamos lá, questão 2? Vamos lá, questão 2, cite e explique cada formato de áudio visto em aula, né? Gente, existem vários tipos de formato de áudio e cada formato de áudio existem vários tipos de qualidade. O padrão não, o pessoal mais utiliza é o famoso MP3. MP3 é o que pode passar para tudo que é canto aí, como a professora falou, alguns áudios eles têm copyright, né, tem direitos autorais, então você não consegue copiar, vai dar problema, vai dar erro, mas alguns não têm esse copyright, quer dizer, você pode copiar de um canto para outro. Então, em cada um deles também você tem vários formatos. Você tem MP3 de baixa, média e alta qualidade, né? Você tem MP3 de 64 kbps, que é bem baixinho, ele tem muita perda de qualidade, 128, aí tem 256 com alto nível. Então você tem MP3, dentro do MP3 você pode falar, eu quero qual é a taxa de compressão que eu tenho, né? Então nós temos esse MP3 que é o mais famoso. Vamos ver se o pessoal falou mais algum tipo de formato de áudio além do MP3 que todo mundo já conhece? É verdade, mandaram bastante aqui os alunos de Espigão, a Camille, Presidente Médici, a Andressa, a Rafaela de Cujubim, Evelise e a Marcela de Buritis. Então, tivemos aqui várias contribuições falando do MP3, realmente que é o mais simples e tal, que é fácil de reduzir o arquivo, né? Quantas vezes a gente já foi ali na pirataria, ali na rua, né? Comprar um CD. 500 músicas. 500 músicas dentro de um CD, porque é o formato MP3, então ele consegue reduzir, porém ele perde qualidade, né, gente? Mandaram aqui também sobre o formato One. Wave. Ah, é o Wave, que botaram o N. O One é rede. É rede. Rede World Wide Network. Formato padrão de armazenamento de áudio em computadores desenvolvido pela Microsoft na maioria das vezes. E a maioria mandou também sobre o MP3, só a Rafaela, que mandou, de Cujubim, que mandou sobre o Wave. Mas a maioria mandou do MP3, que ele pode gerar um arquivo maior, também pode perder qualidade, assim como eu vinha falando. Então, essa é a vantagem maior do MP3, né, gente? Você poder utilizar um áudio, uma música, num espaço menor e com a quantidade maior de arquivos. Porém, temos que atentar a essa qualidade que você acaba perdendo. Você ouve menos instrumentos da música, vamos dizer assim, né? Você ouve mais a voz e a batida principal, né, professor? Exatamente, gente. Mais um detalhezinho. Vamos falar um pouquinho, a professora Alessandra, junto com o professor Charles, falaram muito da questão de edição de áudio, né? Utilizar o programa Audacity, né, para utilizar. É um dos milhares de programas de edição de áudio que nós temos. E foi enfatizado que o formato original, sem compressão, é a melhor maneira de trabalhar. E realmente, não é nem tanto pelo poder de processamento, que hoje nossas máquinas têm um poder de processamento absurdo, pode trabalhar com qualquer tipo de áudio. Na verdade, já está trabalhando com vídeos, né? Você tem um H265, que é um vídeo de compressão bem complexa, que precisa de um hardware especializado para isso. Mesmo assim, nossos computadores hoje já estão trabalhando com esse tipo de compressão com uma certa naturalidade. Mas a questão maior aí sem perda de qualidade, você pode trabalhar mais, aplicar mais filtros, aplicar mais efeitos, né? É que nem o fotógrafo profissional. A gente pega a nossa câmera, smartphone, fica tirando aquela foto. Uma hora sai azul, outra hora sai amarelo, outra hora sai desfocado. Quer dizer, o que acontece com o nosso smartphone, tá? Quando a gente tira uma foto, vamos voltar à aula anterior, né? Quando a gente tira uma foto com o nosso smartphone, existe um processamento de imagem lá que ele tenta diminuir, tenta dar uma ênfase na luminosidade, tenta tirar aquela luz branca de fundo para não ofuscar. Quer dizer, existe um processamento
artificial lá da imagem, que vai tentar melhorar a imagem e entregar para você. Então, o que você vê no celular, na verdade, não é imagem real. A imagem real que a gente chama de imagem tipo RAW, né? R-A-W, RAW, é imagem pura. Só que o pessoal que trabalha com imagens, os fotógrafos profissionais, quando eles tiram uma fotografia, vocês pegam aquelas câmeras Canon, eu não sei quais são as outras câmeras, isso eu estou com a cabeça, tem várias câmeras de de alta capacidade, eles não tiram as fotos já processadas, eles tiram as fotos no formato real, é o que veio no filtro, a luz passou lá no processador e ficou aqui real. Por quê? Depois, com essa foto real, é que ele pode aplicar, tirar a luminosidade, tirar o vermelho do olho, tirar isso, tirar aquilo, quer dizer, ele tem mais poder computacional, ele tem uma imagem real e eu posso trabalhar o que quiser com ele, né? Eu estou fazendo apenas uma analogia com a foto, então é melhor você ter a imagem real e depois trabalhar, do que você já ter uma imagem trabalhada e trabalhar em cima de uma imagem trabalhada, né? Eu reclamo com minha esposa, ela adora tirar foto com coraçãozinho, com efeitos, com os emojis. Com emojis, com efeitos. Mas, Sara, tira sem, se você tirar com esse efeito, com aquele coraçãozinho, com aquele emoji, essa imagem vai ficar o resto da vida com isso, né? Se eu quiser amanhã tirar esse emoji, eu não vou conseguir. Então não é melhor você tirar uma foto sem nada e depois colocar os emojis, tratar do jeito que você quiser, você pode fazer. Hoje eu quero emoji, amanhã eu quero um textinho embaixo, depois eu quero fazer. Então tem essa vantagem quando você tira uma foto pura. O áudio é a mesma coisa, né? Apesar do que para a maioria das pessoas essa perda de qualidade é imperceptível, tá? Ainda mais quem ouve muita música alta e quem joga muito com som alto presente. Então você acaba não distinguindo essa qualidade, né? Mas existem sempre aquelas pessoas que têm bem apurado aí, o ouvido bem apurado, e ele consegue detectar. Então é melhor você utilizar, nesse caso, áudios puros para trabalhar, porque com esses áudios puros, quer dizer, sem nenhum tipo de compressão, sem nenhum tipo de pré-processamento, né? Só mesmo áudio puro, os bits puros lá, para você trabalhar e conseguir colocar os efeitos que você quiser. Aí sim, né? Uma coisa interessante também são com as pessoas, como a professora Alessandra falou, as pessoas que trabalham com áudio, com efeito, eles utilizam esses áudios puros até para criar outros áudios. Ele tem vários samples, né? Samples são exemplos de áudio, ele pega vários samples de músicas, de som, meio ambiente, e acaba criando o próprio som dele, né? E esses samples são áudios do tipo RAW, quer dizer, áudios reais, né? Sem processamento. Todos os DJs hoje, todas as músicas hoje utilizam esse tipo de tecnologia, pegam samples de tudo, até de outras músicas, né? Tem até aquela ideia do Daft Punk, muitas das músicas do Daft Punk ele utiliza samples de outras músicas. Aí o pessoal tenta processar eles porque não, essa música é minha, você está usando um sample da minha música, então paga direitos autorais. Provar isso é complicado, né? Então tem esse trabalho. Mas você tem bandas famosas hoje que ficam pegando samples de tudo que é tipo de áudio, usam um programa que nem o Audacity para fazer vários canais e que fica trabalhando, que nem a professora Alessandra fez. Pega uma parte aqui, perde uma aqui, faz um loop para ficar tocando isso aqui várias vezes, aumenta a velocidade desse, aumenta a tonalidade desse, aí sai aquela música top, né? As músicas eletrônicas todas são assim, né? Por que são chamadas músicas eletrônicas? Músicas de rave. Gostou da minha dança aqui, professor? Legal. Dancinha, né? Os raves, né, as músicas eletrônicas, é porque são feitas no computador, né? Não tem um cara com a guitarra lá tocando, não tem um cara... Não, o cara vem com um monte de computador. O DJ, o cara chega com milhares de pessoas na frente e coloca o notebook. Pá, vou começar a tocar minha música aqui, aperta o botão, né? Só que ele começa a balançar, né? Mas na verdade quem está fazendo tudo é o computador. Ele tem algum mérito? Lógico que ele tem um mérito, porque aquela música ele teve que trabalhar antes, ele teve que usar os tempos, ele teve todo um trabalho por trás. Gente, áudio é muito importante mesmo, né? E muita gente ganha dinheiro com isso. Mais alguma pergunta aí, professora? Mais alguma resposta? Desculpa. Muita gente ganha dinheiro e ganha muito bem, viu? E quem sabe você aí na sua cidade não consegue também ganhar uma graninha
editando umas músicas para fazer filme, para fazer edição de imagem, que nós já tivemos aula também. Quem sabe você faz aí uma produção para homenagear um aniversário ou até uma festa, né? E esse programa que nós utilizamos, o Audacity, existem várias pronúncias para ele, né, professor? Tem gente que fala Audacity, Audacity. Tem gente que fala, não, independente da pronúncia do programa, ele é muito utilizado para edição de áudio e vocês também podem utilizar ele aí com vocês. E o melhor, né, gente? É gratuito, é leve e ele aceita todos esses formatos que nós vimos nas aulas. Alguns alunos mandaram aqui mais uns outros formatos, que é o AAC. Esse AAC é o formato de toques para celulares iOS, né? Que ele diminui mais ainda aquele nosso MP3 para que ele fique no toquezinho de 30 segundos. E o WMA também, que é bastante utilizado, esse tipo de áudio para edição, para ouvir e tal. Mandar um alô ali pro pessoal de Ouro Preto do Oeste. Então, parabéns a todos aí que estão ligados na aula. E continue mandando as respostas, que ainda tem mais uma, né, professor? Tem mais um. Só voltar, que a gente acabou falando do Wave, falou do MP3, a gente falou do AAC. AAC é um formato proprietário da Apple, né? Isso. Então, os computadores da Apple, ninguém pode copiar minha música. É o que eu tenho lá do iPod, do iPhone, qualquer coisa, né? Esse é meu, né? Eles têm uma qualidade, tem os dos toques, né? Que eles diminuem. É que nem o MP3, eu tenho de baixa qualidade e de alta qualidade. O AAC também. Tenho baixa qualidade e de alta qualidade. E existe até áudios para as pessoas que são viciadas em áudio, né? Então você tem qualidade de áudio, gente, que é de tamanhos bem alto, que eles falam que chegam a simular o som do disco, né? Do disco de vinil. Então o pessoal está transformando o digital aí, tem bastante coisa aí para todos os gostos. E o WMA, o Windows Media Audio, né? O WMA é o MP3 da Microsoft, né? A diferença do WMA é que, por padrão, o WMA já vem com copyright. O MP3, por padrão, vem sem. Mas assim como o WMA, por padrão, vem com copyright, mas eu posso desligar o copyright do WMA. Assim como no MP3, eu posso ligar o copyright em cima do MP3. Tem todas essas técnicas aí. A questão de música, gente, e hoje não tem como falar, eu comentei em streaming. Hoje as músicas, né? Antigamente eu gravava, tinha pendrive, tinha HDs com música para ficar ouvindo. Hoje não, você tem essas esses serviços de música online. Tem uns que você tem até gratuito, que você coloca a música que você quiser, ouve o que você quiser, as playlists que você quiser, as playlists mais tocadas. Então tem tem várias plataformas de áudio aí que ajudam você a utilizar. Então vamos para a última questão. Opa, essa é interessante, essa eu quero ver bastante interação aí, gente. Se você fosse desenvolver um site, hoje, né, com conteúdo sobre moda ou carros, você colocaria som? Por quê? E que tipo de arquivo você utilizaria? Temos bastante respostas aqui, professor. Vamos lá, professor, vamos mandar e vamos comentar todas. E muito interessantes, por sinal. A Viviane, de Presidente Médici, disse que sim, porque o som chama mais atenção para quem está entrando em um site e o som também poderia ser usado em um vídeo ou até mesmo em uma animação. O Paulo, Bruno e Júlio, de Buritis, disseram que o som tem o poder de expandir a concentração do cliente. Ou seja, é essencial para que o cliente fixe a sua atenção na propaganda ou no site, facilitando a venda do produto. Muito bem pensado, né? Nossa Senhora. Uma visão aí de marketing. Nem eu conseguiria. Perfeito. Muito bem. A Rafaela, de Cujubim. O usuário, ela faria um site de carros, porque tem uma trilha sonora parecida com o som do filme Velozes e Furiosos, e usaria o formato MP3. O aluno João Vitor, de São Francisco do Guaporé, disse que também usaria, porque ficaria melhor a divulgação do conteúdo, usaria o formato MP3, porque é mais comum e é mais utilizado atualmente. Polo Porto Velho, Tiago,
Questão 3. Eu também usaria uma música tranquilizante, também com MP3, pois não travaria por causa da baixa resolução. Esse aí pensou também no carregamento. Na performance, isso. A Andressa, de Presidente Médici, também disse que sim, pois chamaria atenção, mesmo tendo uma publicidade maior, usaria o MP3, porque é fácil acesso e é o mais popular. Bom, pessoal, Cerejeiras também que está mandando um alô. Mais respostas de Buritis, a Marcela e Evelise. Ela também disse que sim, pois ajudaria na rede de marketing, dando mais ênfase ao produto, expressando sua qualidade, assim dando mais atração ao site, podendo ser ele Wave. Elas colocariam o áudio no formato Wave, pois este arquivo contém áudio sem compressão e com máxima qualidade. Bom, por enquanto, são essas as questões, professor. Só uma usaria o Wave. A maioria usaria MP3. Vamos lá, gente. Como é site, gente, site é velocidade, né? Então, eu recomendaria muito usar a menor qualidade possível. Tipo assim, quanto menor o arquivo, melhor, mais rápido carregar o site, né? E mais ainda, quando você for montar o site, você tem duas maneiras. Você baixar o arquivo, né, completo para depois tocar. Isso aí é complicado, porque imagina, você tem um arquivo MP3. Um MP3, uma música MP3 tem 4 MB, né? 4 MB, dependendo da sua conexão, você demora 3, 4, 5 segundos para baixar isso aí. Então daria um delay. Delay é um tempo de espera meio grande para abrir o seu site. Mas existem técnicas para você aplicar, você vai aprender isso ao longo do curso, você pode procurar também na internet, para ele não precisar baixar a música completa, ele já fazer o streaming da música em tempo real, quer dizer, você não precisa baixar o arquivo completo para depois tocar, né? Essa questão de utilizar o som, no caso de um site sobre moda, né, eu vou imaginar, tem que saber o que o seu site, quais são os elementos que seu site vai ter. Nós estamos falando em recursos multimídia. Perfeito. Quando a gente fala em recurso multimídia, eu posso ter no site principal do meu site de moda uma foto de uma mulher lá parando, ou posso passar uma foto de uma mulher desfilando, né? Esse meu desfile está bonito demais. Uma pessoa desfilando lá na passarela. Desfilar na passarela tem que ter uma música de fundo, né? Geralmente esse próprio vídeo que você vai colocar lá já vai estar com a música editada, né? Já vai ter a mulher andando com a música editada lá. Então já seria os dois, imagem e vídeo ao mesmo tempo. Se for uma foto, aí sim você colocaria um som de fundo para chamar a atenção. Pode ser uma música calma. Para site de vendas eu não recomendo calmo, porque o calmo desanima o cara de comprar, não desanima, professor? Verdade. Vamos comprar. Essa parte que você falou de desfilar, eu lembrei de quando eu era jovem, sabe? Que eu ontem, quando era jovem ontem. Que eu desfilava, né? Apesar de não ter tamanho, eu desfilava quando eu era jovem, né, gente? Por favor. E eu entrava na passarela, tinha uma música muito específica, era uma batida bem legal. E até hoje, para vocês verem como o áudio ele marca tanto também, até hoje, quando essa música toca, eu lembro, olha, eu desfilei com essa música. Eu desfilei com essa música. E ela é muito perfeita, porque tem as músicas que se encaixam com o momento, né? E ela se encaixava exatamente do jeito que eu andava e a música fazia a batida. É incrível. Então tudo, como o professor está falando, vai num site, é de vendas, é de moda, é de carros, que né, a aluna colocou aqui, eu ia colocar a música dos Velozes e Furiosos, né, porque é de carro e tal, para ele ficar animado. E é realmente isso, é pensar no seu cliente e pensar assim, poxa, se eu fosse entrar numa loja, num site de moda, eu queria ouvir uma música que tivesse a ver com moda. Não dá para colocar o Despacito lá, né, professor? Despacito. A questão maior aí também, gente, voltando ao início, né? Em todos esses sites tem que ter um botão visível para dar um mute, né? Porque senão você pode acontecer o cara querer abrir lá no trabalho dele e aparecer aquele som, ué, o que é que você está fazendo aí? Né? Então já tem um mute lá para você parar ou não o som. Até o YouTube, quando você acessa o YouTube, você tem o vídeo, mas você não quer ver o som, você que dá um mute lá
no vídeo do YouTube, você só vê o vídeo, né? Então não esqueça de todos os sites de vocês trabalharem com... Som é importante, agrega informação, né? Trilha sonora é importantíssimo. Você, às vezes, você não consegue, como a professora Naira falou, você não consegue dissociar o momento com a trilha. Com certeza, vocês, quando vocês ouvem algum tipo de música, remete a algum momento da sua vida. Nossa, essa música me lembra muito disso. Comigo acontece demais. Quer dizer, tem músicas que representam momentos da minha vida, então realmente música marca para você, marca em todo mundo, é uma marca que pode funcionar no seu cliente, né? Mas tem que ser muito bem estudado, muito bem aplicado para não poluir seu site e também com as opções de você poder silenciar ou não. O último, voltando aqui, o tipo de arquivo que utilizaria seria o arquivo MP3 ou o arquivo de menor resolução e no tipo de streaming, né? Não deixa, não fala, olha, baixa primeiro o arquivo do computador do cliente para começar a tocar, não, fica fazendo streaming que faz ao mesmo, que fica tocando, ainda mais se for um áudio longo. E a nossa aula por hoje acabou, né? Já tem bastante coisa, a gente conversou muito hoje. Na próxima aula nós vamos ter um geralzão, porque na próxima aula já é a prova. Espero que vocês deem uma olhada no material aí para vocês, estudem. Vejam os vídeos, vejam o guia de estudo, tem muito mais informação lá no guia de estudo, tem muito mais... Vejam os links que tem lá no site para vocês analisarem, para vocês terem aquele conteúdo adicional e venham preparados para a próxima aula. A gente vai fazer uma revisão ainda, né, professora? Isso, exatamente. A gente vai fazer uma revisão. Vamos ter uma revisão para que ninguém fique perdido e dê tudo certo na prova de vocês. E muito obrigado, até a próxima.